A paz de Cristo, que o Deus Todo-Poderoso nos ilumine e nos dê muita sabedoria, força e coragem para continuarmos a nossa jornada de crescimento espiritual. Glória a Deus, estamos vivendo mais um dia do nosso projeto Jornada de Crescimento Espiritual. Todos os dias estamos refletindo em um texto da Palavra de Deus e estamos orando sem cessar. Eu estou falando diretamente do altar do templo de adoração da minha comunidade, Igreja do Governo de Cristo, em Pinheiro, Maranhão. E diretamente do altar eu quero profetizar a bênção de Deus na sua vida, a bênção de Deus na sua casa, na sua família, em nome de Cristo Jesus. Esse nome tem poder. Eu estou falando com vocês no nome de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é a pessoa mais poderosa que existe. O nome dele é tão poderoso que só em pronunciar esse nome, o mal já cai por terra, os demônios estremecem, todo mal é vencido, é destronado, é derrotado pelo nome de Jesus Cristo. Em todo tempo devemos invocar esse nome. Eu convido você a invocar o nome de Jesus Cristo diariamente, principalmente nesse horário do meio-dia. Amém? Você que não é inscrito ainda no canal, faça a gentileza amiga de inscrever-se nesse canal. É de graça, você não paga nada. E não esqueça de ativar o sininho para receber todas as notificações. Assim, sempre quando eu postar um vídeo novo, você será notificado pelo YouTube e poderá assistir o vídeo na íntegra. E você pode participar dos vídeos deixando seus comentários, deixando sua impressão e curtindo, deixando um like e compartilhando com os seus amigos esse conteúdo. Amém? E nós vamos agora meditar, refletir no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 16. Esse texto fala sobre o discurso de Paulo em um lugar chamado Areópago, que ficava em Atenas. E o apóstolo Paulo, ele era um missionário e ele viajou por várias localidades no tempo dele, pregando o evangelho. E finalmente ele entrou na cidade de Atenas, uma cidade grega, para anunciar o evangelho, para pregar a verdade que liberta, a verdade que salva a alma do ser humano. E nesse discurso de Paulo existem várias lições espirituais que nós precisamos aprender e aplicar em nossas vidas. Então vamos agora meditar nesse texto. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, a partir do versículo 16. Paulo faz um discurso em Atenas. Enquanto Paulo esperava por eles em Atenas, sentiu grande indignação, vendo a cidade cheia de ídolos. Se tem uma coisa que deixa os servos de Deus indignados, é onde existe idolatria. É quando as pessoas deixam de adorar o Deus verdadeiro, o Deus vivo, e passam a adorar um Deus confeccionado pela imaginação humana, pela mentalidade humana. E foi exatamente isso que Paulo encontrou quando ele entrou na cidade de Atenas. Ele viu que o povo era acentuadamente religiosos, e era um povo idólatra que acreditava em vários deuses, sendo que só existe um único Deus, o Criador do céu e da terra. É o único Deus. Mas desde os tempos antigos, os homens foram se afastando do Deus verdadeiro, do Criador, e foram criando deuses
segundo os seus próprios desejos, segundo as suas próprias imaginações. O apóstolo Paulo, ele ficou indignado quando entrou em Atenas e viu a cidade toda cheia de ídolos. Era uma cidade devastada por idolatria. Tinha várias imagens de escultura. Era um povo idólatra. E aí, no versículo 17, o texto diz: por essa razão, discutia na sinagoga com os judeus e os gregos tementes a Deus, e todos os dias na praça com os que ali se achavam. Então você vê que o apóstolo Paulo, ele tentava persuadir aquele povo de que eles estavam errados por estarem adorando aquelas imagens de escultura, aqueles ídolos que era fruto da ignorância humana. E o apóstolo Paulo, ele entrava nas sinagogas, os templos judaicos, e discutia com os judeus e com os gregos que eram tementes a Deus. E ele ensinava a lei de Deus, os mandamentos, que diz que nós não podemos ter outros deuses além do único Deus. Esse é o primeiro mandamento do Decálogo, se você ler no livro do Êxodo, capítulo 20, bem como no livro de Deuteronômio, capítulo 5, você vai ver ali a repetição dos 10 mandamentos, e o primeiro mandamento diz: não terás outros deuses diante de mim, e o segundo é: não farás para ti imagem de escultura. E aí o apóstolo Paulo ensinava isso, ensinava o conteúdo da lei de Deus, discutia com os religiosos. E infelizmente, até nos nossos dias, nos dias atuais, as pessoas permanecem distantes do Deus verdadeiro e estão sendo enganadas pelas suas próprias mentalidades idólatras. Você vê que tem gente que tem a crença em várias entidades, em vários deuses. Existem milhares de religiões pelo mundo afora, e cada religião tem a sua crença, cada religião tem a sua fé, tem o seu Deus particular, sendo que na verdade só existe um único Deus, e esse Deus não é o Deus particular de ninguém, ele é o Deus de toda a criação. Ele não é apenas o meu Deus, ele é o Deus do universo, é o Criador do céu e da terra. Você compreende? Ele não é o Deus das religiões, ele é o Deus da criação. Mas infelizmente, hoje em dia, ainda tem muita gente longe da verdade, enganadas pelas suas próprias mentalidades, adorando um Deus que é fruto da imaginação humana. Existem várias entidades que as pessoas veneram, que as pessoas adoram, vários espíritos enganadores que as pessoas chamam de Deus ou chamam de meu santo, sendo que na verdade só existe um único Deus que é santo e verdadeiro, o Deus que fez o céu, a terra, o mar, o Deus que fez o ser humano com toda a sua complexidade, o Deus que fez o cérebro humano, essa massa cefálica que está aqui dentro do crânio, foi Deus que fez, foi o Criador do universo. Essa massa cefálica que infelizmente, por não ter a direção de Deus, do Deus verdadeiro, acaba sendo enganado pelas fantasias desse mundo. E aí as pessoas acabam tendo um pensamento errado, um pensamento contrário à palavra de Deus, e de repente as pessoas começam a confeccionar o seu próprio Deus, começam a inventar religiões, a inventarem suas próprias crenças, sendo que na verdade só existe uma única fé verdadeira, uma única fé
capaz de salvar a nossa alma, a fé no Deus vivo, no Deus Criador, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Mas a mentalidade humana está tão corrompida que as pessoas se esquecem de adorar o Deus verdadeiro para adorar deuses falsos, deuses inventados pela mentalidade depravada, pela mentalidade humana. Então, o apóstolo Paulo, ele discutia sobre isso nos templos judaicos e também ele ensinava essa verdade bíblica para os gregos que eram tementes a Deus. E no versículo 18 está escrito: alguns filósofos epicureus e estoicos, que faziam parte da filosofia estoica, uma filosofia de origem grega, puseram-se a debater com ele. Então você vê que alguns filósofos epicureus, alguns filósofos estoicos contendiam com Paulo, discutiam com Paulo. Paulo pregava a verdade, pregava o Deus verdadeiro, o Deus criador do universo. Mas aí existiam os religiosos que pregavam a mentira, porque eram enganados pelo próprio coração. E existiam alguns filósofos que se achavam inteligentes, mas eles negavam a existência do Deus único, do Deus verdadeiro. Muitos deles acreditavam que existiam vários deuses, outros não acreditavam em nenhum Deus. Então era uma mistura de intelectuais, ateus, agnósticos e alguns filósofos que tinham a crença nos deuses pagãos, nos deuses da Grécia antiga. E eles contendiam com Paulo. E na verdade eles teimavam. Eles achavam que estavam falando a verdade. Mas quem estava pregando a verdade era o apóstolo Paulo, que estava anunciando a verdade para aqueles homens que estavam sendo enganados pelo próprio coração. Então o texto diz assim: alguns filósofos epicureus e estoicos puseram-se a debater com ele. Uns perguntavam: o que este falador quer dizer? Ou seja, o que este tagarela quer dizer? E outros diziam: parece ser propagador de deuses estranhos. Você vê que eles estavam afundados em uma ignorância que não conseguiam entender que Paulo estava, na verdade, falando a verdade, e que eles, os intelectuais, os filósofos e alguns religiosos, é que estavam equivocados, é que estavam enganados naquela falsa religiosidade, naquela crença em deuses inventados pela imaginação humana. E o apóstolo Paulo era quem estava falando a verdade, mas os intelectuais, os filósofos epicureus e estoicos, eles achavam que o apóstolo Paulo era um falador, um tagarela. E outros diziam, os religiosos diziam: parece ser propagador de deuses estranhos, pois Paulo anunciava a boa nova de Jesus, o Evangelho e a ressurreição. E para a pessoa que não tem o conhecimento espiritual, a pessoa que não tem a percepção da verdade, a pessoa que não consegue enxergar a verdade, quando ela ouve falar da boa nova de Jesus, do Evangelho e da ressurreição e da vida eterna, elas ficam sem entender. Na verdade, tem muita gente que não entende o Evangelho, que não entende a mensagem de Cristo, que não conseguiu entender a questão da ressurreição, da vida eterna, da volta de Cristo. Tem muitos assuntos da Bíblia que até hoje tem gente que nunca conseguiu entender, muitos não creem,
muitos escarnecem, zombam, acham que é loucura tudo isso, o que a Bíblia ensina, mas nós sabemos que loucura é rejeitar a verdade. Nós sabemos que loucura é a pessoa não crer em Jesus, não crer no que está escrito. Isso que é loucura. Loucura é rejeitar o Deus verdadeiro, o Deus vivo. Então, os atenienses, eles estavam em uma loucura, porque não estavam conseguindo entender a verdade, a boa nova de salvação, não estavam conseguindo acreditar naquilo que Paulo ensinava, naquilo que Paulo estava pregando. E no versículo 19, o texto diz: então o tomaram e o levaram ao Areópago, o levaram a um lugar chamado Areópago. Amém? Então, esse Areópago significa coluna ou monte de aves, deuses da guerra entre os gregos. O primeiro a ser julgado em um tribunal. Além de tribunal, o lugar era ponto de encontro para debates filosóficos. Então esse é o significado do nome Areópago. Era um espaço de reuniões, de debates, e foi nesse lugar que levaram Paulo e disseram: podemos saber que ensino novo é esse de que falas? Pois estás nos anunciando coisas estranhas. Portanto, queremos saber o que é isso. Todos os atenienses, como também os estrangeiros que ali residiam, não tinham outro interesse a não ser contar ou ouvir a última novidade. Então Paulo ficou de pé no meio do Areópago e disse: homens atenienses, em tudo vejo que sois excepcionalmente religiosos, porque ao passar e observar os objetos do vosso culto, encontrei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. É exatamente este que honrais sem conhecer que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então, aqui o apóstolo Paulo, ele começa a falar sobre o Deus verdadeiro. O Deus verdadeiro é o Deus que fez o mundo e tudo que nele há. E esse Deus verdadeiro, ele é Senhor tanto do céu quanto da terra. E ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Deus não habita nessas paredes, no templo construído por mãos humanas. Deus habita em nós, Ele habita no coração dos seus filhos. O templo construído por mãos humanas é um lugar onde nós, a igreja, nos reunimos para cultuar, para adorar, para servir a Deus. Porém, Deus habita em cada um de nós. Deus habita em pessoas e não em um lugar de concreto e não em um lugar de cimento. Compreende? Então, esse é o Deus verdadeiro que o apóstolo Paulo estava ali tentando convencer os atenienses de que o Deus que para eles era desconhecido era o Deus que o apóstolo Paulo pregava, que o apóstolo Paulo anunciava. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, Senhor do céu e da terra, que não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa. Deus não necessita de nada. Nós é que necessitamos dele. Nós é que precisamos dele. Quando falamos em servir a Deus,
Isso é apenas uma força de expressão. Nós estamos demonstrando o nosso amor por Deus em querer servir a Ele. Mas não significa que Deus está precisando que o sirvamos. Deus não precisa que o sirvamos. Deus não precisa que você o serve. Você serve se você o ama. Se você o adora, você vai servir a Ele. Mas não porque Deus está precisando de alguma coisa. Pelo contrário, somos nós que precisamos de Deus. Precisamos dele todo santo dia. Precisamos da sua palavra, dos seus conselhos, da sua presença, do seu cuidado, da sua proteção. Em todo o tempo nós estamos precisando de Deus. Agora Ele mesmo não precisa de ninguém. Deus não precisa da ajuda de ninguém. Pelo contrário, toda a humanidade é que carece da ajuda de Deus. Toda criatura é que precisa, é que depende do cuidado de Deus. Se não fosse o Senhor, que em todo o tempo está cuidando de nós, nós não chegaríamos até onde chegamos. Você não chegaria até onde você chegou. Então nós devemos muito a Deus, ao nosso Criador. E Deus não deve nada a ninguém. Nós devemos a Deus, mas Deus não deve nada a ninguém. Por isso que ninguém pode fazer nenhuma cobrança a Deus. Vai cobrar o quê? Se tudo pertence a Deus e tudo o que você tem foi Deus que te deu. Ele te deu graciosamente. Amém? Então, nós é que precisamos de Deus. Ele mesmo não precisa de ninguém. É o que diz aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 24. O Deus que fez o mundo e tudo o que nele há, Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, tampouco é servido por mãos humanas, como se necessitasse de alguma coisa, pois é Ele mesmo quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Então esta era a palavra que eu queria compartilhar com vocês, e agora vamos fazer a oração da fé. Espero que tenham compreendido esta longa explicação até agora, que você possa guardar tudo o que você ouviu no seu coração, que você possa aplicar na sua vida, obedecer o ensinamento da palavra de Deus. Eu li um texto e eu expliquei esse texto, procurei utilizar uma linguagem simples para que você entenda com clareza. Espero que todos tenham compreendido a mensagem, e é hora de você aplicar na sua vida o que você aprendeu, colocar em prática tudo o que você aprendeu na lição de hoje. E agora vamos orar, começar com o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todos sempre. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado, nosso Senhor, eu entro humildemente em tua poderosa presença em oração, para fazer mais uma oração da fé. Ó Deus, eu intercedo pela vida dessa pessoa que ora comigo, que está assistindo a esse vídeo. Eu não sei, meu Pai, do que essa pessoa está precisando, mas o Senhor sabe, pois o Senhor conhece toda a jornada dessa pessoa. O Senhor conhece cada passo que essa pessoa já deu ao longo da vida.
O Senhor sabe por onde ela tem andado, sabe o que ela tem feito na sua vida, no seu dia a dia. Por isso eu peço ao Senhor, meu Pai, que tenha misericórdia dessa pessoa e ajude ela a vencer os problemas, as adversidades, os desafios desta vida. E repreenda, meu Pai, todo o mal que tem afligido a vida do teu filho, que tem afligido a vida da tua filha. Ó, meu Pai, cura essa pessoa que se encontra doente, liberta os oprimidos, liberta essa pessoa de toda a opressão, de toda a carga negativa. Liberta, Pai, põe a tua mão poderosa e realiza o milagre, fazendo o impossível, Pai, na vida dos teus filhos e filhas. Em o nome de Cristo Jesus, meu Pai, esse é o meu clamor, essa é a minha oração. Eu entrego essa pessoa em tuas mãos. Tudo está em teu governo. O Senhor governa sobre tudo e sobre todos. Em nome de Cristo Jesus. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoe as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E graças a Deus. Deus seja louvado, Deus ilumine sua vida, Deus ilumine sua casa. Glória somente a Deus.